Quem gosta de obra pesada, estrada movimentada ou documentário sobre transporte já deve ter reparado. Lá fora, tipo nos Estados Unidos ou na Austrália, é bem comum ver aqueles caminhões brutamontes com 3, 4, até 5 eixos rodando por tudo quanto é canto, seja em mineração, em obra pública ou em rodovia. Esses caminhões gigantes fazem parte do cenário, tão presentes por lá quanto o Mercedes 1113, o nosso famoso Muriçoca era por aqui. Mas tem um detalhe que pouca gente lembra, é que caminhão com eixo triplo traseiro também existiu no Brasil. Sim, por um tempo eles viraram moda, viraram febre mesmo. A gente está falando do caminhão truqueta, aquele brutão rígido com 3 eixos colados na traseira, criado na raça, nas oficinas do país. Só que diferente do que aconteceu lá fora, aqui essa história teve um fim bem mais esquisito. Esses caminhões simplesmente sumiram das estradas, foram proibidos. E aí a dúvida fica no ar. Por que isso aconteceu? Será que eles eram mesmo perigosos? Existia algum risco real? Ou foi só burocracia? Isso e muito mais você vai descobrir agora em mais um vídeo inacreditável. Antes de seguir com a história, tem um ponto que a gente precisa deixar claro para ninguém se confundir. Quando a gente fala de caminhão com 3 eixos traseiros, que foi proibido no Brasil, a gente está falando de caminhão rígido, tá? Caminhão rígido é aquele grandão que vem inteiro de fábrica, a cabine, o motor, a carroceria, tudo num chassi só. É um veículo só, não tem nada puxando nem sendo puxado. Já a carreta é outra história. A carreta é um conjunto, tem o cavalo mecânico na frente, que é a cabine com motor, e tem o reboque ou semi-reboque acoplado atrás, que é onde vai a carga. Esses conjuntos não têm limitação de eixo, só de peso, que deve estar bem distribuído. Ou seja, a polêmica que a gente vai contar aqui não tem nada a ver com carreta. A treta toda foi com os caminhões rígidos mesmo, aqueles que rodam sozinhos sem nada engatado atrás, e que por um tempo começaram a aparecer nas estradas com 3 eixos traseiros colados. Na virada para os anos 70, o Brasil já tinha escolhido o caminho de ser um país rodoviário. O governo apostava nas estradas, a produção crescia em todos os cantos e não tinha trem que desse conta. Tudo ia para o caminhão. Era soja saindo do interior, minério era cimento para as grandes obras. As rodovias viraram o que fazia o país andar. E foi nesse cenário que surgiu uma ideia que parecia genial. Se o caminhão trucado, aquele 6x2, com 2 eixos atrás, já levava bastante, por que não colocar mais um eixo ali na traseira? Um eixo a mais significava mais peso distribuído. E mais peso distribuído, claro, significava mais carga por viagem. E foi exatamente isso que aconteceu. De repente, as oficinas especializadas começaram a oferecer a modificação Randon e Iderol Rodoviária, nomes que logo viraram referência entre os caminhoneiros. O dono levava o bruto até lá, o chassi era adaptado, entrava um 3º eixo na traseira e o caminhão saía transformado. O 6x2 virava um 8x2. O caminhão ganhava corpo e aguentava mais toneladas, parecia até outro veículo. E o resultado não poderia ser diferente. Ter um 8x2 virou febre nas estradas. O truqueta entregava vantagem que ninguém imaginava. Primeiro porque levava mais carga por viagem. Em vez de 23 toneladas, tinha caminhão que passava de 30. Isso para quem vive de frete era um salto enorme. Depois vinha a economia. O caminhão gastava praticamente o mesmo tanto de diesel, pagava o mesmo pedágio, mas levava bem mais mercadoria. O custo por tonelada despencava e ainda tinha a versatilidade. O autônomo que não tinha carreta conseguia transportar quase o mesmo tanto só com o caminhão rígido. Não precisava de habilitação especial, nem de reboque, nem de manobrar conjunto articulado. Era só subir na boleia e tocar a viagem. Resumindo, mais carga, menos custo e mais dinheiro no bolso. E quem olhava de fora até achava que aquilo ali já saía assim da linha de montagem. Mas não, era tudo feito na unha, em oficina especializada. Era adaptação mesmo, solução de brasileiro que virou padrão. Só que, como acontece com quase tudo que vira moda rápido demais, uma hora a fiscalização chegou. O antigo DENER, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, resolveu colocar um freio na história
E foi assim que em 1978 o órgão bateu o martelo e decretou: caminhão rígido com 3 eixos traseiros está proibido por lei. Simples assim. E para justificar essa bronca toda, o órgão deu várias explicações e justificativas. A primeira delas era no campo legal. A regra dizia que o peso bruto total de um caminhão tinha que ser exatamente aquele que vinha no documento homologado de fábrica. Se no papel estava escrito 23 toneladas, então era isso e ponto final. Não importava se o bruto aguentava mais, se tinha reforço no chassi ou se estava rodando bonitinho. Passou de 23, já era considerado infração. Já a segunda justificativa foi mais técnica. Segundo o governo, esses caminhões estavam rodando no limite. Diziam que o sistema de freio podia não aguentar, que o chassi sofria torção demais, que o motor rodava no talo o tempo todo e que essa modificação toda acabava comprometendo a estabilidade e a segurança do caminhão. E ainda tinha outro ponto, a dirigibilidade. Com 3 eixos colados ali na traseira, o caminhão ficava duro nas curvas, arrastava pneu à toa, perdia agilidade na hora de manobrar. Em subida ou descida podia faltar tração na frente, o que era um baita risco, principalmente em pista molhada ou estrada de terra. O argumento até parecia razoável, mas para quem tinha acabado de gastar uma fortuna para adaptar o caminhão, soava como golpe. E pior, a lei não veio sozinha, veio acompanhada da boa canetada. Quem fosse flagrado rodando com truqueta levava autuação pesada, era multa, retenção e risco de apreensão. De uma hora para outra, o que tinha virado febre nas estradas passou a ser tratado como crime rodoviário e o sonho da carga extra virou pesadelo na boleia. Mas você acha mesmo que os caminhoneiros e os donos de transportadoras aceitaram essa decisão numa boa? Claro que não. Rolou uma baita revolta na época. Muita gente tinha investido pesado na modificação dos caminhões. Foi dinheiro gasto com o 4º eixo, adaptação no chassi, documentação, tudo dentro do possível. E agora, com a nova regra, quem quisesse continuar rodando legalmente teria que voltar tudo ao original. Ou seja, gastar ainda mais e praticamente jogar fora o investimento que já tinha sido feito. É óbvio que isso não ia acabar bem. As entidades de classe e as transportadoras não ficaram quietas. Foram para cima do Denner com força. Diziam que não tinha excesso de carga coisa nenhuma e ainda traziam exemplos concretos para provar. O mais citado era o velho conhecido Mercedes-Benz 1519. Segundo a própria fábrica, ele tinha uma capacidade máxima de tração de 32 toneladas. Isso quando puxava uma carreta. Com a adaptação dos eixos e sem carreta, o peso bruto total do caminhão ia para 30,5, ou seja, ainda estava abaixo do que ele podia puxar num conjunto articulado. Para quem estava na boleia, essa conta não batia. Como podia ser proibido carregar menos do que a própria fabricante autorizava? Muita gente dizia que o problema não era o caminhão, era a lei, ultrapassada, travada e fora da realidade. E a pressão foi tanta que o Denner resolveu recuar, pelo menos por um tempo. Lá em novembro de 1978, o órgão suspendeu as multas para os caminhões que já estavam adaptados. Parecia uma trégua, mas não era uma legalização, nada disso. A configuração continuava fora da lei, sem regulamentação, sem homologação. Estava num limbo. E aí aconteceu aquilo que a gente conhece bem aqui no Brasil. O Brasil late alto no começo, mas depois vai se acomodando. A poeira baixou, o tempo passou, a lei não mudou. E claro, as multas voltaram. O resultado? Os truquetas foram sendo deixados de lado. Rodar com caminhão irregular era dor de cabeça na certa. Tinha multa, tinha apreensão, tinha fiscalização. E aí não dava mais para bancar a teimosia. Melhor se adaptar do que viver no sufoco. Foi assim que o mercado teve que correr atrás de outra solução, e rápido. Se não dava mais para carregar tudo num caminhão só, o jeito foi apelar para as carretas. Afinal, se a lei barrava o rígido com 3 eixos traseiros, ninguém ia querer perder dinheiro. Então veio o plano B. O que muita empresa fez foi migrar para os veículos articulados.
tipo aquele combo clássico de cavalo mecânico com semi-reboque, aquele conjunto grandão que a gente vê direto nas estradas. Essa combinação, por incrível que pareça, podia carregar até 36 toneladas de peso bruto total legalmente. Era mais do que o caminhão 8x2 podia levar e sem risco de multa. Com o tempo surgiram as versões ainda mais pesadas: bitrem, rodotrem, 9 eixos, 74 toneladas, um monstro. Mas aí já é outra conversa. O ponto é que, em vez de continuar brigando pela legalização do 8x2 rígido, o mercado foi se adaptando. Quem queria levar peso de verdade partiu para as carretas. Mesmo que elas exigissem mais habilidade do motorista, carteira especial e investimento maior, ainda assim valia a pena. Mas o Truqueta não morreu de vez, não. Ele só mudou de nome, ou melhor, mudou de forma. Foi aí que surgiu o tal B-Truck. Hoje, quando alguém fala em caminhão 8x2, normalmente está falando desse novo modelo. Um caminhão que já sai de fábrica com 4 eixos, 2 na frente e 2 atrás. Tudo certinho, tudo dentro da lei. Em vez de 3 eixos colados lá no fundão, a indústria resolveu colocar um eixo a mais na dianteira, logo depois do eixo de direção principal. Com isso, o caminhão ganhou capacidade extra e sem apelar para gambiarra. Um B-Truck moderno consegue carregar até 29 toneladas, o limite legal para os rígidos. E isso já representa um ganho real de carga útil. Dá para levar 5 ou 6 toneladas a mais do que um 6x2 comum. E como ele continua sendo um caminhão rígido, ainda pode ser dirigido com carteira D, não precisa da E, o que faz diferença na hora de contratar motorista e calcular custo. Foi por isso que as montadoras voltaram a investir nessa configuração: Mercedes, Scania, Volvo, Iveco, Volkswagen. Todo mundo colocou versão 8x2 no catálogo. A Mercedes, por exemplo, lançou o Atego 3030 B-Truck, um caminhão parrudo com eixos adicionais, suspensão pneumática e capacidade ampliada, tudo de fábrica. Era como se a indústria dissesse assim: quer um caminhão que leve mais sem dor de cabeça? Tá aqui, é esse. E nos últimos anos tem surgido até coisa mais ousada. A Mercedes apresentou o Atego 3330, o protótipo de uma betoneira 10x4. Isso mesmo, 5 eixos num caminhão só. O modelo foi criado para uso específico na construção civil, leva até 10 metros cúbicos de concreto por viagem. É claro que ainda não tem lei para isso. O limite para os caminhões rígidos continua em 29 toneladas. Mas só o fato de um protótipo desses existir já mostra que as montadoras estão cutucando a regulamentação, estão testando os limites. Vai que cola, né? Enquanto isso, o B-Truck segue firme, é o substituto oficial do Truqueta. Nasceu dentro das regras, tem respaldo técnico e ainda entrega um bom ganho de carga. Pode não ter um charme do proibidão, mas o importante é que ninguém mexe com ele. Apesar da proibição, os caminhões de 3 eixos traseiros continuam fascinando os apaixonados por estrada, mesmo como símbolo de criatividade do passado ou como uma possibilidade que um dia, quem sabe, pode voltar repaginada. Até lá, seguimos de olho nas estradas e nas leis. E você, o que acha de toda essa novela? Lembra da época em que esses caminhões rodavam ou já viu algum ao vivo? Acha que deveriam ser legalizados hoje com a tecnologia atual? Comenta aí e não se esqueça que temos um encontro marcado no próximo vídeo inacreditável.